Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso videocast especial da cobertura do IT Fórum Trancoso. Eu sou o Rafael Homer, repórter do IT Fórum, e estou aqui com o Caio Tristão, CIO Latam da Renault. Caio, seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, Rafael, pelo convite. Obrigado a todo o time do IT Fórum por me convidar para esse podcast aqui. Sempre é uma alegria falar com vocês e mais ainda aqui em Trancoso, nesse lugar maravilhoso. Então, super feliz de estar aqui com vocês. Sem dúvida. Caio, a ideia do nosso papo aqui é falar um pouco sobre indústria 4.0, falar um pouco sobre IA generativa, sobre automação, temas que eu sei que a Renault está abordando internamente na sua transformação digital. Inclusive, falando de indústria 4.0, foi um tema que você discutiu na manhã de hoje, num painel que teve aqui em IT Fórum Trancoso. Queria que você falasse um pouco sobre essa abordagem, essa transformação da Renault, levando à adoção desse conceito da indústria 4.0, né? Pelo que a gente estava comentando aqui um pouco antes de começar a gravação, é um projeto que remonta de 2016, né? E não se trata só de adoção de tecnologias especificamente, mas sim de um conceito realmente transformador, né? Conta pra gente um pouco sobre como foi esse processo pra gente começar o nosso papo aqui. Sem dúvida, Rafael, super legal. É como você mencionou, né? A indústria 4.0 não é um conjunto de tecnologias, tampouco uma tecnologia em si, é um conceito que envolve um processo de transformação cultural, né? Então, nesse painel que eu tive o privilégio de participar hoje de manhã, junto com o colega CEO da CBMM, o Daniel, a gente falou um pouco disso, né? De como essa jornada se inicia, quais são os principais desafios dela. Então, eu tive a chance de contar um pouco esse case da Renault, que começou de fato ali em 2016, e a gente nasce essa jornada do que a gente chama de indústria 4.0 na Renault, até chegar no metaverso industrial que a gente tem hoje, de maneira muito incipiente, de fato. Então, assim, primeiro a gente precisa conectar essas plantas, né? Então, você pegar 6 mil hectares, 60 quilômetros quadrados, implementar conectividade, cobertura de Wi-Fi nessas áreas fabris, trazer metodologias novas, então falar de metodologia ágil, falar de novas abordagens, né, de indústria Lean, e avançar isso a partir de conectar os equipamentos, coletar todos esses dados, começar a implementar um pouco de inteligência artificial, evoluir para a digitalização desses processos na fábrica. É uma jornada longa, é uma jornada de transformação cultural, de engajamento e é uma jornada de quebra de barreira, né? Nós, CEOs, falamos muito de IT e OT, né? Então a gente precisa quebrar essa separação, essa segregação das redes industriais para as redes administrativas de OT de IT e fundir e criar essa sinergia entre essas duas operações para que a gente consiga potencializar o que é a indústria 4.0. Então, assim, como alguns insights, foi a partir desse pensamento, desse mindset que a gente iniciou a nossa jornada, a nossa trajetória, e que não tem fim, ela é ilimitada. Quando a gente começa a refletir qual que é o próximo passo, que vem depois, não sabemos, né? Será que tem um gêmeo digital em tempo real, um GenAI? Como que a gente vai tratar essa volumetria de dados? A gente está falando de 1 bilhão de registros por dia gerados nas nossas fábricas. Então, é ilimitado e é muito excitante pensar no futuro da indústria 4.0. Bacana. Você já mencionou algumas tecnologias que eu quero conversar um pouco com você sobre, GenAI e gêmeos digitais, mas só voltando para a questão da cultura e da transformação dos times de TI, né? Como é que foi esse processo de trazer uma mentalidade de indústria 4.0 para as equipes de TI, para elas atuarem nesse conceito? Esse processo acontece se ele nasce ou se ele se inicia em parceria com essas áreas industriais, né? Então a gente está falando fundamentalmente das áreas de manufatura, das áreas de suprimentos, né? Das áreas de qualidade. Então, a partir de uma torre de controle, a partir de uma interação da definição dos projetos, das iniciativas, de um engajamento mútuo, onde você vê a tecnologia como um agente de transformação, parceiro para aquela evolução, onde TI também começa a tocar mais esse negócio. A gente falava dos PLCs, dos equipamentos industriais, né? A gente, como TI, se colocava sempre muito distante. Isso era um problema da manufatura, das áreas industriais. E o contrário também acontecia, né? Dessa distância, desse distanciamento das jornadas digitais por parte da manufatura. Quando você encurta esses caminhos e funde essas duas capacidades para buscar interesses maiores, eu acho que é o grande primeiro passo. Por isso que é uma transformação cultural, né? Uma transformação de processo. A indústria 4.0 ela é só um conceito. E esse conceito, como ele é ilimitado na perspectiva de implementação de soluções, ele depende muito do engajamento de todas as áreas, de todos os interessados, de maneira sinérgica, de maneira sincronizada. Então, eu acho que é isso, quebrando essa barreira inicial desses dois ecossistemas, né, industriais, administrativos, TI com OT, quando a gente funde tudo isso para esse bem maior, para essa evolução e digitalização dos processos industriais, acho que talvez o grande principal
início da trajetória. Bacana, Caio. E voltando agora para a questão da inteligência artificial, especialmente inteligência artificial generativa, né? Ano passado a gente teve o boom desse tema, uma adoção, várias empresas correndo para tentar criar experimentações com IA generativa dentro de casa, entender essa tecnologia. Queria que você falasse sobre um pouco como a Renault está adotando essa tecnologia hoje em dia, se faz parte do processo de migração para uma indústria 4.0 da empresa, e qual você acha que é o momento que a gente está em termos momento da IA generativa dentro da indústria de tecnologia, né? Passou esse frenesi inicial, as empresas hoje já estão buscando cases mais concretos, impacto no negócio, enfim, queria ouvir sua perspectiva sobre esse tema. Eu acho que não passou o frenesi inicial, ainda está no buzz. Eu acho que a gente está no ápice, talvez, do hype cycle de GenAI. Acho que está todo mundo ainda discutindo esse tema, tentando entender as oportunidades. Mas no final do dia, Rafael, GenAI é mais um tipo de inteligência artificial. Na prática, por exemplo, a gente usa inteligência artificial na Renault só dentro dos processos industriais há mais de 6 anos. E a inteligência artificial na veia mesmo, no dia a dia, dentro de processos de qualidade, a partir de coleta de imagens com tomadas de decisão, nas linhas de produção. Então, não é um tema novo para a gente. Aliás, o conceito de inteligência artificial remete aos anos 50. Não é algo muito novo para a gente. Mas acho que ele virou buzz muito recentemente porque a gente entrou num mundo novo, que é a AI generativa. Então, a gente começa a utilizar a inteligência artificial agora, como o próprio nome já diz, para gerar algum conteúdo novo, para gerar uma proposta nova. Então, está muito claro que esse é um caminho irreversível, inevitável. Assim. Ele não é um buzz, ele não é um processo de fluffiness, digamos assim, que ele aparece agora e muito em breve ele cai em desuso, como tantas outras abordagens que a gente já teve num passado recente. De fato, a inteligência artificial generativa vai propor novos modelos ou novas abordagens e desafios para as áreas de tecnologia daqui para frente, sobre todas as perspectivas, né? Do dia a dia de trabalho, da hiperautomação, da otimização dos processos, da revisão das estruturas. Então, é um tema, sim, que a gente, como CIO, deve ajudar a organização a direcionar, mas ele não é um tema único só de tecnologia. Acho que ele precisa do engajamento de todos os domínios, de todos os perímetros, para entender os potenciais dele e entender exatamente como começar, sem buscar talvez soluções disruptivas e game changers no início, mas tentar entender na base, assim, né? Onde que aquilo pode auxiliar processos internos, trabalhar dentro de casa, ter uma questão de letramento sobre o tema, como foi a transformação digital, talvez de 10 anos atrás. Então, é uma jornada, mas é uma jornada, no meu ponto de vista, sem volta. Certo. Você falou também sobre gêmeos digitais. Eu sei que na indústria automobilística, gêmeos digitais traz um potencial grande para você entender digitalmente algum processo, algum produto antes de colocar ele na esteira de produção, né? Como esse tipo de tecnologia é adotado dentro da Renault hoje em dia? O que vocês estão fazendo? O gêmeo digital ele é um dos pilares desse processo de digitalização dos processos industriais, do que a gente chama de indústria 4.0, né? Eu acho que quando a gente fala do metaverso industrial e quanto a Renault evoluiu dentro desse escopo, ele vai muito além do que a gente entendia de mimetizar um processo real no mundo virtual. Acho que ele é mais do que isso. Ele não serve só para mimetizar e talvez para capacitar operadores, mas ele serve também para a gente ter capacidade preditiva sobre os problemas que podem surgir, ou sobre a nossa capacidade de produção, até acompanhamento e monitoramento das linhas fabris a partir da visão digital. Então, o gêmeo digital hoje ele é muito mais do que só o espelhamento de um processo real no mundo virtual. Acho que ele é uma alavanca para várias outras análises. Hoje mesmo de manhã no painel, quando a gente estava discutindo o futuro da indústria 4.0, a gente fez essa provocação do home office, né? Será que os blue collars, os operadores das fábricas, não vão caminhar no futuro, talvez até breve, para também trabalhar no home office a partir do momento que eles vão conseguir operar as suas funções através do mundo digital, de maneira remota? Então a discussão leva a gente para um cenário futurista, mas hoje ele é um alicerce, ele é um fundamento mesmo desse processo de transformação das indústrias, do que a gente chama hoje de 4.0, como uma abordagem sólida de digitalização dos processos de maneira mais ampla mesmo. Uhum. E você fala do metaverso industrial, né? O que exatamente é essa visão? Significa algo que vocês estão buscando, algo que é discutido na indústria como um todo? A gente já está no metaverso industrial dentro da Renault. A gente está falando aqui na América Latina de 8 plantas entre Renault e Horse, que é a nossa
parceira prima de powertrains. Aqui no Brasil, especificamente no nosso complexo Ayrton Senna em São José dos Pinhais, a gente já tem um coração de produção toda fundamentada no metaverso industrial e que vai muito além desse buzz do metaverso que a gente falou há 2 anos atrás, que ficou muito ali dentro do mundo dos games, ou de novo dessa mimetização dos cenários reais dentro dessas plataformas, sei lá, Roblox, Fortnite, etc. Mas de fato de tentar digitalizar esses processos ponta a ponta dentro da fábrica, desde o inbound, da chegada das peças, desse trabalho da reposição dos warehouses, da gestão dos suprimentos, até toda a linha de produção de um veículo, que é uma linha extremamente complexa, e o outbound, a entrega desse produto, de maneira digital. Então, quando a gente fala, por exemplo, que a gente eliminou tudo que é papel dentro da fábrica, todas essas workstations que são usadas pelos operadores, pelos supervisores, são digitais, então é um controle em tempo real de tudo que está acontecendo, não há mais sirenes quando acontece um determinado problema, a gente consegue monitorar isso em tempo real. Isso é a digitalização de ponta a ponta, e quando ela está digitalizada, eu acompanho isso de maneira virtual. Então, isso é o metaverso industrial. Então, o metaverso industrial na indústria, ele é real, ele é efetivo, no nosso caso, ele acontece, gera muitos e muitos benefícios, KPIs de qualidade foram extremamente alavancados a partir dessa abordagem, e, de novo, ele ainda também está numa curva de ascensão, com muito potencial ainda de ser mais alavancado, da gente compreender, por exemplo, essa interseção dos dados que são gerados na indústria com os dados administrativos. A gente estava comentando, né, Rafael? 1 bilhão de registros por dia, né? Então, que oportunidades a gente pode ter e tomadas de decisão são possíveis a partir dessa volumetria gigante de dados? Tudo isso permeia esse universo do metaverso industrial. Legal. E Caio, para a gente encerrar o papo, você falou um pouco sobre isso já, quando vislumbra a possibilidade de trabalhadores do chão de fábrica remotos, né, que consigam não estar presente numa planta, mas fazendo trabalho no dia a dia ali, né? Me fala um pouco sobre esse futuro da indústria 4.0, até um pouco da discussão que vocês tiveram mais cedo, né? O que mais você vislumbra para essa evolução? É curioso, né, assim, falar do futuro não precisa ser exatamente um futurista, né? A gente não precisa ficar divagando aqui. Eu acho que a gente caminha para cenários bastante factíveis, assim. Então, abordagem através de sistemas cognitivos, ou como que a gente pode explorar de fato a inteligência artificial generativa para os ambientes fabris, os gêmeos digitais em tempo real. Será que é factível mesmo a gente ter operadores a partir das suas casas ou de ambientes administrativos operando a própria fábrica? Dentro da nossa indústria automotiva, eu acho que a gente ainda tem uma variável, um fator ainda que incrementa essa discussão, que é o carro conectado, né? O carro conectado junto com o carro elétrico, né? Muito em breve a gente começa a expelir nas nossas linhas de produção basicamente um smartphone com rodas, né? Então, assim, como que essa plataforma eletroeletrônica que está sendo produzida numa planta industrial, que era uma planta industrial de soldagem, de estamparia, de carroceria, começa a interagir cada vez mais com sistemas digitais, com softwares digitais, com soluções digitais que vão estar na mão dos clientes finais. Então, assim, o futuro da indústria automotiva ou das indústrias de manufatura de excelência, as indústrias 4.0, é incomensurável, assim, é uma quantidade de oportunidades enormes e tudo muito fundamentado a um volume de dados astronômico, né? Então, são indústrias que vão conseguir monitorar todos os seus processos no mínimo detalhe, desde uma ferramenta que parafusa um determinado parafuso, então uma parafusadeira, a gente vai conseguir medir a performance desse item, até ter a dimensão precisa do custo que está em cada carro, em cada chassi que sai da fábrica. Então você consegue otimizar e aumentar a produtividade de todo o processo e cada vez ter mais excelência na qualidade. Então eu acho que quando a gente digitaliza, a gente não diminui os padrões de qualidade. Acontece o processo contrário, a gente consegue ser mais rigoroso com a qualidade porque a gente tem muito mais precisão do que está sendo entregue na ponta. Então, mais insumos para análise, né? Absolutamente. Então é muito delicioso, né? E gera muita ansiedade o que o futuro pode nos trazer dentro dessa ótica da indústria 4.0, sem dúvida. Conversei com o Caio Tristão, que é CIO Latam da Renault. Caio, obrigado por estar aqui com a gente, prazer conversar com você. Obrigado, Rafael, obrigado a todo mundo do IT Forum, sempre legal estar aqui com vocês. Joia. Obrigado. E continue acompanhando a cobertura completa do IT Forum Trancoso aqui no nosso canal no YouTube, também lá no itforum.com.br e nas nossas redes sociais. Ficando por aqui, até a próxima!